Estamos de volta com o programa Ponto G. Meu nome é doutora Fernanda Ângeli, sou médica dermatologista, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. A partir de agora, farei parte do quadro Beleza em Foco, trazendo informações sobre saúde e beleza. E no programa de hoje vamos falar sobre queda de cabelo e Covid. Tive Covid e agora meu cabelo está caindo. Será que uma coisa está relacionada à outra? Realmente existe uma relação entre queda de cabelo e Covid. Essa queda de cabelo que ocorre no Covid é muito semelhante à queda que ocorre em outras viroses, como por exemplo na dengue. É um fenômeno bem conhecido que chamamos de eflúvio telógeno. É uma queda que vai ocorrer 3 meses após o quadro agudo da doença. Vamos entender um pouco melhor o que acontece. Nosso cabelo, ele cresce em ciclos. Tem uma fase de crescimento, chamada de fase anágena, que dura de 2 a 6 anos, e a maioria dos nossos fios estão nessa fase. Em seguida, temos uma outra, chamada de catágena, que é uma fase de desaceleramento. E uma última fase, chamada de telógena, que é uma fase de repouso e desprendimento, que o fio fica ali por 3 meses até cair. Então, na queda de Covid, o que acontece? Todo o processo inflamatório que ocorre na doença faz com que muitos fios que estavam na fase de crescimento passem para uma fase de repouso e desprendimento, que é a fase telógena. Esses fios vão permanecer nessa fase por 3 meses até se soltarem. Então, por exemplo, se a pessoa teve Covid em maio, a queda irá ocorrer em agosto, 3 meses depois do quadro agudo da doença. Muitas vezes as pessoas nem correlacionam a queda de cabelo com Covid por causa desse intervalo de tempo. A intensidade, o quadro clínico dessa queda vai variar muito. Ocorre desde quadros mais brandos, com pouca perda de fios, até quadros mais dramáticos, com grande perda de fios, a ponto da pessoa achar que vai ficar careca. Nesses casos, vai ocorrer uma diminuição do volume do cabelo, vai ficar mais ralo, principalmente na região temporal, na região das entradas. Mas e aí? Qual é o tratamento? No caso da queda por Covid, não tem muito o que se fazer. Geralmente o quadro de queda ele vai ser temporário, autolimitado, com uma duração aproximada de 2 a 3 meses, podendo chegar eventualmente a 6 meses. Não existe medicamento, vitaminas que façam com que os fios que passaram para a fase de queda retornem para a fase de crescimento. Esses fios não tem jeito, eles vão cair. Mas a boa notícia é que quando o fio se desprende, uma nova haste, um novo fio já está sendo formado. Então, não vai ocorrer aqueles tipos de quedas que são definitivas, uma queda permanente. Então, não tem o risco da pessoa ficar careca. Depois do período de queda, os fios eles voltam a crescer novamente, recuperando todo o volume perdido, preenchendo a região das entradas e naqueles quadros mais intensos, vão levar um tempinho maior para recuperar esse volume que se perdeu. Mas se o quadro é autolimitado, é preciso procurar um dermatologista? É importante sim, sabe por quê? Porque é preciso investigar se a queda foi só pelo Covid ou se tem outro motivo associado, principalmente naqueles casos em que a queda é persistente ou a recuperação está muito lenta. Pode ser, por exemplo, que a queda se cronificou ou foi um gatilho para o início de uma calvície. Outra situação que também pode ocorrer é a pessoa ter uma causa de queda anterior ao quadro de Covid, que precisa ser tratada. O importante é não demorar para procurar um especialista. Não se deve perder tempo se automedicando. Se a queda não melhorou, procure um dermatologista. Provavelmente existe outra causa associada e não é só o Covid. E esse foi o Beleza em Foco de hoje. Espero que as informações tenham sido úteis e no próximo bloco acompanhe o Localiza Moc. Até mais!